Graça e paz, gente. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o quanto as religiões, por falta de entendimento e conhecimento, estão aprisionadas em dogmas, em preceitos e ordenanças que fazem com que elas acabem não entendendo um ser soberano que exerce sua autoridade e poder sobre toda a criação. Nesse vídeo, eu vou mostrar o quanto é o mal na criação ou na própria mente humana desconhecer um ser soberano. E essa falta de entendimento de um ser soberano foi imputada durante gerações, durante séculos e séculos, por causa das religiões. Porque humanizar a Deus é o que as religiões mais fazem. O que é certo para mim tem que ser certo para Deus. O que é bom para mim tem que ser bom para Deus. Mas isso não é um ser soberano. Isso é limitar um ser soberano às condições humanas. Ao que eu acho que é certo, é o que eu acho que é errado. Nesse vídeo, eu vou mostrar o quanto as religiões e os religiosos, por estar encapsulados nessas denominações, não entendem e sempre estarão opostos a esse entendimento de um ser soberano. Depois desse vídeo dessa menina, dessa moça aqui, eu vou trazer a lume esse entendimento. Vejam o vídeo dessa moça. Se esse episódio da Bíblia acontecesse hoje, você chamaria de justiça divina ou de massacre? Um grupo de crianças zomba de um profeta e ele as amaldiçoa. E Deus envia ursos para matá-las. Essa história está na Bíblia e hoje a gente vai falar sobre ela. Em 2 Reis 2, 23 a 25, Eliseu, o sucessor de Elias, estava indo para Betel quando um grupo de meninos começou a zombar dele. Eles diziam: "Sobe, calvo!" Irritado, Eliseu amaldiçoou as crianças em nome de Deus. Como resposta, 2 ursas saíram da floresta e mataram 42 delas. Ou seja, um insulto virou um banho de sangue, com a aprovação de Deus. Muita gente tenta justificar essa passagem, mas será que faz sentido? Bom, não eram crianças, eram jovens adultos, eles dizem. Algumas traduções dizem rapazes, mas mesmo se fossem adolescentes ou jovens adultos, isso justificaria uma chacina? Dizem que os meninos representavam idolatria, mas no texto tudo o que fizeram foi zombar de um profeta careca. Se Deus é amor, por que a resposta para uma zombaria foi a morte brutal de 42 pessoas? Se essa história fosse contada sobre qualquer outro Deus, os cristãos rejeitariam sem pensar. Mas porque está na Bíblia, tentam normalizar. O problema aqui não é só a violência, mas a moralidade. Se Deus é justo e amoroso, por que reage com vingança cruel? Então o que as religiões sempre fizeram foi justamente isso. Limitar um ser soberano, a qual não pode ser limitado. O próprio Eterno disse: "Eu formo a luz e eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal." Em outras traduções está dizendo: "E eu causo a desgraça." Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus é o autor e executor de todas as coisas na criação. O próprio Paulo, na incumbência da graça, ele já havia dito isso, que Deus está em tudo e em todos e age em todos. É a ação de Deus em toda a criação. O bem e o mal servem aos propósitos do Eterno. A pergunta é: como é que você saberia da luz se não existissem as trevas?
Como é que você saberia do que é bom se não existisse o que é mal? Sendo que o bem e o mal está para a criatura, para o homem, que é um ser limitado. E isso é necessário na criação. Esses opostos é necessário na criação. Porque isso é uma base para o conhecimento e entendimento e crescimento na criação. É necessário esses opostos na criação. E para tanto, o próprio Eterno é isso. É por isso que ele disse: eu formo a luz e eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. O Eterno transcende tudo isso. Porque ele é soberano, ele que causa tudo na criação. O que nós humanos entendemos como bem e mal, sofrimento, é na verdade parte essencial da orquestração do Eterno. É por meio desses opostos que se traz a metanoia, uma mudança de mente, o crescimento, conhecimento, o entendimento. É através desses opostos de toda a criação. Então, o Eterno é a própria totalidade na realidade. Ele é a própria totalidade. Então, limitar a Deus, porque no meu consentimento, porque isso é bom e isso é ruim, eu estaria limitando o Eterno em toda a sua criação. Porque o Eterno, ele tem a plenitude de tudo. Ele é o ser pleno. E para tanto, criou esses opostos na criação. Agora, limitar o Eterno é a falta de entendimento. É por isso que Israel sempre sofreu naquele período no Aion ali, por essa falta de entendimento. Porque queria limitar o Eterno na caixinha ali, né? O templo religioso ali, que ali eles queriam limitar a Deus, ou em montes, ou na sua servidão à lei, né? Tudo isso limitava um ser ilimitado, um ser soberano. E por sermos seres limitados, tudo para nós é estarrecedor. Tudo para nós é estarrecedor. Um acidente ali, uma catástrofe, qualquer coisa que acontece na criação, para nós é estarrecedor. Porque somos seres humanos limitados. Mas tudo isso serve aos propósitos daquele que criou todas as coisas. É por isso que a própria palavra, que tudo veio dele, por ele e para ele. É tudo. O próprio Paulo também já disse que estamos vivendo o conselho da vontade do Eterno. Estamos vivendo o conselho da vontade dele, não é nossa. Somos instrumentos para execução da vontade do Eterno em toda a criação. Então eu não posso limitar um ser ilimitado, como soberano, pelo que eu acho, porque até o que a gente acha é relativo. Até aquilo que a gente acha é relativo. O que é bom para mim, para o meu próximo ali, pode não ser bom. O que é bom para ele, para mim, pode ser ruim. Então, para o ser humano, para um ser limitado, tudo é relativo. Para Deus, não. Todas as coisas seguem aos seus propósitos em toda a criação. Então isso fica muito mais claro quando o próprio Eterno disse, né, que ele efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. É Deus quem efetua em toda a criação o querer e realizar. Então, limitar o Eterno é a função de todas as religiões.
e traz para você uma falta de entendimento de um ser soberano. Se acontece algo ruim comigo, é óbvio que eu vou atribuir ao Eterno. Se acontece algo de bom, também eu atribuo a Ele. Isso é visualizar Deus em toda a sua criação. O próprio Paulo também vai dizer, por mais uma vez, ele fala que Deus se manifesta em todas as coisas que foram criadas. E o poder dele está manifesto em tudo que foi criado. O próprio Jesus também, quando estava para ser julgado, Pilatos tinha dito: não sabes que eu tenho poder, tenho autoridade para te crucificar? E Jesus disse o quê? Nenhuma autoridade terias. Jesus não falou que não tem. Ele falou que terias sobre mim, sem que do alto lhe fosse dado. E a partir dali veio a morte de Jesus. Então a própria palavra diz que Deus adorou moer aquela carne de alça. Então, tanto bem quanto mal serve aos propósitos do Eterno na criação. Só que para nós, seres humanos limitados, tudo é estarrecedor. Acaba sendo estarrecedor, porque somos seres humanos limitados. Mas está aí você limitando o Eterno, porque as religiões trouxe um Deus bonzinho. Deus é o autor de todas as coisas, tanto do bem quanto do mal. Ele é a totalidade da realidade, ele é a totalidade de tudo. É a essência de toda a criação e de tudo que existe. E com isso, quebra até aquele paradoxo de Epicuro. Se Deus é bom, por que existe o mal? Entendeu? Esse paradoxo de Epicuro. Porque de gerações e gerações são passado esse engodo doutrinal e religioso. E a mente do povo está embotada nessa religiosidade, limitando o Eterno. Quando o Eterno disse que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Isso já quebra aquilo que você acha de Deus, que deixa de achar. Segundo a sua alusão limitada, humana. Pare de limitar o Eterno e passe a compreender Ele em toda a criação, porque Ele é a exatidão de toda a criação e em tudo que acontece. Como a própria palavra em Jó disse, né? Que nenhum dos seus planos podem ser frustrados e nenhum dos planos do Eterno nunca foram frustrados. Nenhum dos planos do Eterno nunca foram frustrados. E para a execução do Eterno, ele não depende da sua aprovação. Deus não depende da aprovação do homem ou da alusão mental limitada do homem. Ele executa tudo. Tanto bem quanto mal, tanto vida quanto morte. Tanto luz quanto trevas. Ele executa tudo. Porque ele é um ser ilimitado. E não precisa da aprovação do homem para executar o seu querer realizar. O próprio salmista Davi disse: e isso é executado em toda a criação. Isso é uma linha tênue em toda a criação. Nenhum dos seus dias havia, e Deus já havia predestinado tudo na sua vida. Deus não só escreveu todos os dias da vida de Davi, e isso é uma linha tênue na criação. Ele não só escreveu, como determinou todos os dias da sua vida. Então tudo na nossa vida está escrito e determinado pelo Eterno, aonde já quebra o pseudo livre-arbítrio.
Então vocês têm que entender um ser soberano na criação. E é isso que vai trazer descanso para vocês. Enquanto ficarem nessa mente embotada religiosa, limitando o eterno na criação, porque um morreu, não foi querer de Deus, porque um teve problemas de saúde, não foi querer de Deus, tudo é querer dele. Os objetivos, os propósitos na criação é querer dele. Isso não faz um ser mau, segundo a minha limitação humana. Ou a sua limitação humana, a limitação humana de tudo. Isso não o torna mal. Pelo contrário, torna perfeito em tudo que criou. Assim como a noite está perfeita para o seu propósito, o dia está perfeito para o seu propósito. É uma dualidade, uma base para a criação, conhecimento e entendimento. Então não é porque uma coisa é ruim aos meus olhos humanos que eu vou limitar o eterno. Pelo contrário, através de tudo isso, tem seus objetivos. Como é que você passaria a informação para o seu filho para ajudá-lo se você nunca passou por um problema? Seu filho está passando por um problema, ele chega em você e pergunta: pai, estou passando por certo problema assim. Se você não tem conhecimento e nem entendimento, você nunca passou por nenhuma circunstância má. E aí como é que você vai ajudar o seu filho? Então, é necessário esses opostos na criação para trazer conhecimento, entendimento e criação. É necessário todos esses opostos. E o eterno é essa essência em tudo. Graça e paz.